Então, vocês ficando aqui até o final, a gente compartilha isso com vocês. Vocês podem fazer o download, depois revisitar esse conteúdo e tirar qualquer dúvida nos canais aí que vocês têm de contato com a gente, tá? O Igor perguntou, e esse encontro de Data Vault em BH? É um encontro legal. Daqui 2 dias eu vou estar com o Matheus, na quinta-feira eu encontro o Matheus, e a gente vai fazer um conteúdo exclusivo, né? Então a gente vai ver um caso real de utilização de Data Vault. Na verdade, a gente vai modelar em 3 horas, vai criar, vai ver o caso de uso, vai modelar e vai executar esse Data Vault e fazer analytics em cima desse Data Vault. Então vai ser uma coisa bem legal que a gente preparou, exclusiva, tá? Não tem nenhum treinamento de fato, é algo que eu estou trazendo, inclusive, do que eu aprendi ali, tá? Então, que eu aprendi semana passada lá quando eu estava com Boston, com o Dan Lindstedt, e tem muita coisa boa pela frente, coisas que eu não posso compartilhar ainda, mas aguardem. Isso aí, quando começar essa brincadeira aí... Aguardem que tem coisas legais chegando aí, tá? Beleza, então vamos começar. Antes de eu falar de Spark, eu queria dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre engines de processamento. Isso é uma pergunta que eu recebo, cara, eu acho que pelo menos 1 vez, 2 vezes por dia eu recebo isso, tá? Muita gente começando, ou muita gente querendo saber qual engine de processamento escolher ali no mercado para poder trabalhar. E aí o que eu quis fazer? Eu quis trazer aqui um rápido sumário das engines que eu vejo que são extremamente interessantes para você trabalhar e os casos de uso de cada uma delas, tá? E aí quero saber de vocês aqui o que vocês acham disso também, porque provavelmente vocês já utilizaram alguma delas, tá? Então a primeira coisa aqui que eu fiz foi dividir essas engines aqui, né? Eu peguei essas seguintes engines aqui para quando a gente trabalha com processamento de dados. Existem outras, Luan? Obviamente, existem várias outras. Mas eu acredito que essas são bem populares no realm de Python, no realm de SQL e processamento distribuído, tá? Então eu acredito que elas façam completude geral ali de ferramentas que vocês vão ver no dia a dia trabalhando para dentro ou para fora do país, tá? E aí, assim, a gente tem aqui a lista de 7, né? Então, Spark, Flink, Trino, Ray, DuckDB, Desk Pullers. Eu vi na verdade, eu recebi de uma do nosso time falando sobre a Amazon substituindo boas partes do processamento que ela tem pelo Ray. Tá, o Ray é uma tecnologia bem interessante, eu acho ela bem legal, inclusive para quando você trabalha com alguns gigas de dados, eu acho que é uma tecnologia muito interessante. Tá, e por que eu trouxe isso aqui, Luan? Por que você trouxe isso aqui? Cara, principalmente porque, às vezes, a gente quer comer, por exemplo, uma lasanha, mas a gente não sabe fazer arroz e feijão, né? Eu acho que é legal a gente aprender a fazer o básico. O básico, quando feito da forma correta, você consegue navegar. Então, o que a gente sempre fala aqui, cara, você tem um fundamento sólido. Você tem uma tecnologia de processamento, né? Como, por exemplo, o Spark. Todas as outras tecnologias que você for aprender em cima disso vão ser mais fáceis, obviamente, porque o Spark vem da ideia de sistemas distribuídos. Ele vem da ideia de executores. Então, uma vez que você entenda isso, fica muito mais fácil navegar entre as outras tecnologias. Lembrando que muitas dessas tecnologias que vocês estão vendo aqui, que vocês estão olhando, muitas delas utilizaram os princípios do Spark para poder processar. Então, eu fiz uma coisa legal, que foi não só falar um pouquinho, dar uma descrição rapidinha de cada uma delas, mas botar ali qual é o range de processamento de cada uma delas. E aí, se vocês, por exemplo, já passaram por um caso onde vocês processaram uma quantidade legal de gigabytes com Polars, ou com Dask, ou com Ray, me avisa aqui o que vocês já fizeram. Acho que é uma conversa legal. Mas o que eu venho na prática, o que eu tenho visto na prática, tá? No fim do dia, eu não conheço nenhum projeto, tá? E aí, pelo menos falando no meu realm de consultoria de dados, projetos de dados em grande escala que de fato utilizem tecnologias como Ray, DuckDB, Desk Polars. São tecnologias muito interessantes, mas elas têm um caso de uso. E, na verdade, cada uma dessas aqui tem um caso de uso específico, né? Então, vamos dar uma olhadinha nelas aqui rapidinho. Então, cara, quando a gente fala de Spark, a gente fala de uma engine unificada. Então, a gente está falando de batch, machine learning e streaming em cima dela. De novo, ela vai fazer as 3 bem? Ela faz as 3 decentemente bem. Batch ela faz melhor de todas, na minha opinião.
Streaming ela faz hoje decentemente bem. E ML, it's okay, né? Eu acho que faz o que faz bem, mas não vai ser melhor. Você pode trazer bibliotecas em cima disso e tá tudo certo. Deixa eu compartilhar aqui, que eu não estava compartilhando. Obrigado. Eu achei que você estava compartilhando, achei que você ia começar agora. Não, já nem falei. Então, aqui está uma comparação entre elas. Aí, obviamente, quando a gente fala de Flink, a gente está falando de uma engine distribuída mais focada no processo de low latency, stream processing. Eu consigo fazer batch no Flink? Eu consigo. Consigo fazer batch bem no Flink? Consegue também. Mas eu acredito que ainda, se a gente fosse comparar em relação a facilidade de utilização, ecossistema e assim por diante, eu ainda acredito que o Spark ganha tranquilamente em batch, mas não ganha em streaming, por exemplo. Então, se você tem aí um caso de streaming, por exemplo, talvez seja bem interessante. Flink, ele é um cara legal para você fazer. Talvez seja overkill para você começar, e aí que está um grande ponto que a gente vai discutir aqui antes de não entrar nos 15 pilares aqui. Aí a gente tem Trino, que é um engine de processamento que vai processar em mega, giga e tera, então isso é uma coisa muito legal. O Trino é um engine que eu diria, ela é uma engine muito diferenciada de mercado, ela te traz uma facilidade de você escrever SQL ao topo de várias engines, ela se conecta com uma diversidade de fontes diferentes, então é um cara legal. E aí a gente entra nesses carinhas que muitos estão bastante em hype, né? O Ray já teve muito em hype, hoje eu não vejo mais muita gente falando. O DuckDB eu já vejo muita gente falando, e realmente o DuckDB ele é impressionante para a ideia do que ele oferece, ele realmente é fantástico. Eu acredito que os dois, Matheus, combinados juntos, eles são assassinos. Se você tem um Spark para o seu processamento e para o seu last mile analysis, para sua análise final em cima do dado ali, você utilizar o DuckDB, cara, excelente, assim, eu acho que é um combo muito legal.